Hoje é dia do nosso quadro em parceria com a revista Nova Escola. E a edição deste mês traz um assunto de extrema importância e muito atual, que é o laudo médico. A reportagem diz que o trajeto é bastante conhecido. Aparece um problema, a família é chamada e a escola exige um diagnóstico. E aí começa tudo. Nós vamos saber quando o laudo ajuda, quando atrapalha e as formas possíveis para que a criança ou adolescente consiga, de fato, os melhores resultados, né? Em última análise, é disso que a gente está falando, é para eles que a escola é feita. Então, aqui no estúdio, eu já estou olhando aqui para o lado, estão a Maria da Paz Castro, a Bunga, que é consultora da área de inclusão, e também a Roberta Haddad, que é terapeuta de família. Daqui a pouco a gente vai chamar também para essa conversa o Pedro Anunciato, que é o repórter da revista Nova Escola, ele que fez a reportagem. Meninas, obrigada pela presença. A Maria da Paz veio de São Paulo para dar essa entrevista aqui para a gente. A gente valoriza muito isso. Obrigada. É um prazer estar aqui. Bom, nós temos aqui dois perfis diferentes, né, de profissionais. Quem dá o laudo, que é a Roberta, e quem recebe o laudo lá na ponta, né, do aluno e tal, que é a Maria. Eu queria saber de vocês, e eu vou começar então com a Maria, por favor, como é que vocês fazem para essas duas pontas conversarem melhor e se acertarem? Então, eu acho que essa é a parte mais importante, né? Você falou certo, conversar e se acertar mesmo. Então, como é que a gente faz? Primeiro, eu acho que tanto a escola quanto a profissional tem que ter um pouco a ideia do papel que eles têm na vida da criança. Porque vamos combinar que o nosso freguês ali é a criança, é para eles que a gente está trabalhando, né? Então, a gente consegue fazer, pelo menos para a escola, são muito bem-vindas todas as informações, as contribuições que os profissionais da clínica, né, seja médico, seja terapeuta, vêm trazer para a gente a respeito da criança. O importante é que a gente saiba exatamente o lugar de cada um nesse processo, né? Muitas vezes o que pode acontecer é uma certa confusão nesse sentido, então muitas vezes acontece de alguns profissionais, sobretudo os médicos, né, já oferecerem junto com o tal do laudo uma ação, atuação e muitas vezes até a forma da gente ensinar a criança na escola, né? Entendi. Sem ouvir, talvez, essa outra parte, né? Essa é uma preocupação que você tem no consultório, Roberta? Quer dizer, tentar orientar a escola ao máximo e tentar ouvir a escola também? Porque a escola também tem uma observação sobre esse menino, sobre essa menina, né? Ela vai ensinar a criança, né? Exatamente. Essa parte é dela. Ela está no dia a dia da criança, né? Então, acho que a gente tem que ter um respeito muito grande por esse espaço da escola e pelo professor, né? E no meu caso, como terapeuta de família, não sou eu que dou o laudo, né? É mais a equipe médica. E eu acho que eu contribuo. Uma sugestão sua, uma orientação. Então muitas vezes eu recebo uma criança que foi indicada pela escola ou a família procurou e eu observo alguma coisa que eu sinto necessidade de uma opinião médica. É um sintoma que está mais crônico, ou eu elaboro uma hipótese e gostaria de uma confirmação médica. Então, é um médico neuro ou um psiquiatra infantil. Que aí consegue detectar que tipo de casos. E aí eu também aproveito esse teu conhecimento, né, para a gente extrair um pouquinho o que tem chegado mais na secretaria da escola, que tipo de transtorno, que tipo de doença tem acometido ou tem chegado mais via laudo para a escola. Sem dúvida o autismo, né? O espectro autista, né? Que hoje em dia engloba ali muitas questões, está tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, que é o guarda-chuva do espectro autista. Mas que pode se aparecer de diversas maneiras diferentes, né? E pode ser detectado de diversas maneiras diferentes. Então, o que mais chega é isso. E tem essas outras síndromes esquisitas, né? Do transtorno da oposição, enfim, que vão surgindo aí conforme a sociedade vai demandando esse tipo de situação, né? Autismo mais que TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o TDAH teve um boom muito grande. Hoje ele já é um pouquinho mais questionado, né? Então, por exemplo,
na maioria das escolas que eu conheço, e, enfim, a gente não costuma colocar ali o TDAH, a dislexia, como uma questão ali que coloca as crianças em situação de inclusão, numa situação diferenciada, porque senão metade da escola vai estar nessa situação, né? A questão para mim, Lísia, é quando o laudo vira currículo, né? É quando o laudo vira currículo, quando vem o profissional e aponta a forma da gente ensinar a criança e o professor fica muito refém disso, né? Quase como uma bula, é isso? Quase como uma bula, muitas vezes imposta. Falou, se não for assim, ele não vai aprender. E aí tem uma coisa um pouco complicada, porque desautoriza o professor, que já é tão desautorizado, desautoriza ele, né? Eles e as crianças reféns. Não são outro tijolinho na parede, né? Não Cada são. Uma vai ser de um jeito, né? Roberta, você concorda? Porque ela está dando também uma realidade, claro, nacional e de todas as pesquisas e estudos que ela tem feito, mas ela também fala muito de uma realidade paulista, né? Lá de São Paulo. Aqui no Rio, o autismo também tem aparecido bastante? Eu vejo que o autismo tem aparecido, mas eu ainda vejo o déficit de atenção e hiperatividade também presente no diagnóstico. Né? E as crianças que recebem, que usam medicação também por conta desse quadro, né? Sim. Então, eu acho que é uma questão também que o laudo, que muitas vezes não precisa de adaptação de currículo, mas a criança está usando medicação dentro de sala de aula. E como é que vocês lidam com isso? Olha, eu acho que você tem que ter acesso ao médico, à escola, e eu acho que essa parceria contribui, e ao professor. Acho que não caminha bem se não tiver um alinhamento, uma troca, uma abertura desses profissionais para que consigam construir o melhor caminho para a criança, que não necessariamente é a medicação, ou a medicação sozinha também, que eu acho grave um profissional da área médica orientar uma medicação sem com isso indicar também uma psicoterapia para que as questões emocionais da família sejam avaliadas, né? Porque um sintoma pode aparecer... e não é um remédio que vai tratar, né? Eu tive casos de criança com diagnóstico de déficit de atenção, e aí você vai investigar quantas horas a criança dorme? 6 horas por noite. Uma criança? Uma criança, né? No mínimo 8, 9, né? Iniciando a adolescência. Então, não foi investigado, não se conhece essa criança, coisas básicas da vida dessa criança. Ela está tomando um remédio tarja preta. Ela está tomando um remédio. Eu fico com déficit de atenção se eu dormir 6 horas por noite. Como adulto, né? Imagina um adolescente, né? Maria, em que casos você tem visto o laudo ajudar uma criança? Então, eu acho que o laudo ajuda a criança no tratamento. No espaço do tratamento, né? No espaço da escola, primeiro porque o que eu vejo é assim, muitas vezes os laudos são incompreensíveis. Eu entendo 20% do que aparece escrito ali. Uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito médica. Técnica, né? E eu acho que a gente saber o que a criança tem, né? Qual é o sofrimento que ela está passando e que apoio a gente pode dar, é muito interessante, né? Então, aí ajuda a criança e é nela que a gente está pensando. Mas eu ainda acho que ajuda muito pouco o professor. E pegando carona no que a Roberta falou, eu acho que é o mais importante de tudo, é assim, a gente não conhece a criança e vai dando o remédio. Na escola, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, independentemente da questão que alguma criança possa apresentar, é deixar que essa criança se apresente para a comunidade escolar, se apresente para o professor, apresente seus saberes para o professor. Depois você pode combinar isso com o laudo, você pode formar ali parcerias muito interessantes e produtivas com os profissionais. Mas o laudo nunca pode chegar antes do sujeito. Né? Eu acho que às vezes o laudo descaracteriza aquela criança que muda de escola, né? Totalmente, ou que nunca pôde ir à escola, né? O laudo acaba descaracterizando o menininho ali, que só é um menininho, só quer ir para a escola aprender a ler e escrever. Né? E é isso que a família quer. E todas aquelas inseguranças próprias de uma criança. Exatamente. Né? Acaba descaracterizando ele como um sujeito. E como é que ele vai ser um sujeito de direito? Né? Tem direito à educação, tem direito a estar na escola com os meninos da idade dele, se ele não é considerado um sujeito. E, na verdade, às vezes o laudo chega, sim, antes. Né? Eu estava contando para a Roberta que eu ouço muitos professores falarem, eu tenho 3 alunos de inclusão,
Primeiro que inclusão não faz criança. 2 laudados e 1 não laudado. Parece vertebrado e invertebrado. Né? Eu falo, não, eu tenho um menininho que é assim, que foge, que aprende, que não aprende, que fala, que não fala. Aí você conhece ele, aí vamos ver o que a gente faz com ele, né? E todas essas questões chegando na escola, né, Roberta? Assim, dessa maneira, desaguando dessa forma, inclusive vítima de alguns modismos, né? De remédios e tudo mais, né, de laboratórios e todo o resto. Eu queria saber de você, qual é o risco do laudo também rotular essa criança? O risco Ele existe. Ele existe. Eu acho que, em muitos casos, organiza um pouco, porque traz essa informação para a família. E, às vezes, a família está em negação para aquele processo e a escola pede um socorro e uma ajuda. Eu acho que é negativo quando... Na verdade, assim, o laudo é um papel, né? Na verdade, essa comunicação a respeito do que está acontecendo, o que eu acho que é saudável e que a escola está solicitando. Não sinto que muitas escolas querem o laudo. Eu acho que às vezes a escola quer ajuda. Talvez ela não esteja sabendo como pedir essa ajuda, e talvez ela não Ou esteja... Eu nunca vi as escolas por onde eu passo pedindo eu quero um laudo. E sim, eu quero uma avaliação para me ajudar a entender o que está acontecendo. Se fechar um diagnóstico, ok. Mas se não, não. É uma orientação mesmo. E eu acho que quando a família percebe que tem quando o professor percebe que tem a parceria da família, já baixa um pouco a ansiedade do professor, porque ele não se sente sozinho. Isso eu queria saber de vocês. O professor não fica meio perdido, Maria? Fica. E fica meio refém. O laudo é uma instituição, né? Quase uma instituição ali, um papel, né? Talvez a gente esteja falando aí de um diagnóstico, né? E às vezes eu acho que o professor fica naquela ilusão de que o diagnóstico vai dizer o que você faz. E não vai, né? Ou que vai resolver os problemas. Né? Porque o que resolve é a relação. Nada resolve um impasse entre 2 pessoas, né? Mas eu acho que o professor fica perdido, fica refém. Né? Aí que eu falo, não é currículo, não dá, por mais que seja importante, não dá para esperar que uma família se proponha a fazer, não são todos que têm condições, né? Fazer um diagnóstico para depois essa criança ter a ajuda que ela precisa para aprender. Né? Eu sempre falo, aprender a ler e escrever, que é o mais aprender, né? Para viver na escola. Eu acho que a criança não pode ficar esperando. A minha angústia é essa, a maior de todas é essa. Porque isso vai causando uma angústia geral, né? Inclusive na criança, que é quem a gente deveria blindar de toda essa história, né? Exato. Bom, eu aproveito para mostrar em primeira mão a reportagem da revista Nova Escola, que acabou, né, originando esse assunto e que vai chegar às bancas, e ela trata exatamente disso. Então tá lá, ó, por trás do laudo existe um aluno. Eu achei muito respeitosa, né, o tratamento que eles estão dando, porque a forma, inclusive, de mostrar para os professores, né, eles usam, claro, modelos ali, eu também achei isso interessante. E eles falam, em espécie de box, né, em destaque na matéria, dos diferentes tipos de transtorno, de ansiedade, e aí quais seriam os sintomas, como é que você previne, qual é o encaminhamento, obviamente de uma forma genérica, porque como a gente está destacando aqui, cada indivíduo é um ser, né, um ser independente. O Pedro Anunciato, que ele é o repórter da revista, né, ele já está conectado com a gente? Oi, Pedro. Sim, Lízia. Oi. Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo, Lízia. Olá. Ótimo. Então, Pedro, parabéns pela reportagem, viu? Ficou bem bacana. E eu queria saber como é que essa pauta chegou aí na redação, como é que ela foi objeto de discussão aí para vocês, se seria capa ou não, se seria tratada ou não. Pois é, eu acho que essa é uma pauta que chegou para a gente por todos os caminhos possíveis, né? Porque eu acho que é um assunto que vira e mexe aparece. Nós recebemos muitos professores aqui na nossa redação, né? Sempre, e temos contato com eles nas redes sociais, e os professores sentem muita dúvida, muita angústia e muita impotência, às vezes, diante de alunos que têm dificuldades ali de aprendizagem que os professores não conseguem identificar e não conseguem fazer. Então, observando todas essas reclamações, essas angústias que chegaram para a gente, nós achamos que esse era um assunto que precisava ser discutido com urgência, né? Especialmente para que o professor
pudesse se sentir empoderado. Acho que a Guga falou uma coisa que é muito importante, que é a seguinte: os professores, às vezes, se sentem de mãos amarradas e acham que precisam do laudo para fazer alguma coisa. E, na verdade, às vezes, o professor não precisa ter o diagnóstico para começar a realizar um trabalho e para começar a fazer alguma coisa. Evidentemente que todo o acompanhamento médico é necessário, é importante. A matéria, de modo algum, despreza isso, né? Pelo contrário, acho que nós estamos propondo um diálogo entre as partes, mas é importante que o professor tenha consciência de que ele, enquanto às vezes a medicina, a psicologia não chega a alguma conclusão, ele pode ajudar esse aluno, ele tem condições de fazer alguma coisa por ele. Ótimo. Pedro, eu vi também, né, que vocês fizeram essas informações destacadas que a gente mostrou ali sobre esses transtornos mais comuns, as doenças mais comuns, né? Deve ter sido uma pesquisa também bastante trabalhosa e exaustiva que vocês fizeram aí. Eu queria saber como é que vocês pretendem que os professores usem também, né? Porque à medida que a revista chegar às bancas, isso pode ser um objeto que vai apoiar o professor, né? Sim, o objetivo desses boxes na matéria é tentar resumir um pouco aqueles sintomas, digamos assim, que às vezes o professor nota na sala e tentar identificá-los com as possíveis causas, mas principalmente com as possíveis saídas que independem do diagnóstico. Então, o leitor que lê a matéria vai observar que a gente deu bastante destaque para um tópico chamado o que a escola sempre pode fazer. Ou seja, aquilo que a escola pode fazer independentemente do que vier ali posto no laudo. Então, o objetivo da matéria é trazer um pouco essas referências, né, para que o professor tenha ali uma informação segura que ele possa consultar e que ele possa estudar, né? Acho que é interessante também falar o seguinte: você falou do processo de pesquisa, né? Existem assim, inúmeros tipos de transtornos aí diagnosticados, né? Nós adotamos como um critério de pesquisa uma obra produzida pelo programa Cuca Legal da Unifesp, aqui de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, que produziu uma obra que se chama Saúde Mental na Escola, né? Então, nós temos como referência esse livro, que traz números estatísticos sobre a incidência dessas doenças e que também traz algumas orientações para o professor, para os profissionais de medicina e psicologia. Então, a pesquisa passou muito por isso e foi ela que nos orientou aí na montagem dessas dicas. Bacana. Pedro, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês realizaram aí, viu? Dá para ver que tem esse dedinho mais cirúrgico e mais respeitoso também no tratamento, até porque vocês não usaram exemplos, né, de pessoas, vocês usaram modelos nas fotos, né? Tem um caso ali que é contado no início da matéria, mas também, assim, muito sigiloso, né, com nomes e tal, sem muitos sobrenomes. Achei muito bacana. Obrigada, Pedro. Obrigado, Lisa. Obrigado. Bom, o Pedro levanta, né, outras questões aí, um olhar assim mais atento sobre tudo isso, principalmente vindo da medicina, né, vindo assim da Unifesp, dessa produção acadêmica e de pesquisa e tudo mais. E aí nos faz lembrar o excesso de diagnósticos, né, porque assim, quando a gente era criança, as crianças eram crianças, né? Elas tinham suas dificuldades, disritmia, ou tinha uma coisa ou outra. Uma criança que queria se destacar mais, chamar mais atenção e tal. Mas ninguém tinha hiperatividade, ou era, né, transtorno de déficit de atenção. Aquela criança mais desatenta, que às vezes ficava meio assim, sonolenta na sala de aula de manhã. Como é que a gente chegou nesse momento? Boa pergunta. Eu acho que é uma construção da sociedade que busca encaixar, né, e esse conjunto de sinais que vão acontecendo e que a própria sociedade vai formando com o estresse, com a rotina, com as famílias, né, o déficit de atenção. Eu acho que é um pouco esse sintoma social da falta de tempo, da falta de investimento. Eu queria até ver se a gente consegue mostrar. Jefferson, será que você consegue fechar aqui para a gente mostrar? Isso é uma charge, né, que saiu numa revista americana, mas que depois foi traduzida aqui. Tem como a gente,
Dá para ver, então, a professora, né, tá com várias crianças ali, elas estão falando, já tomaram a sua Ritalina hoje? Poderia ser qualquer outro remédio, nesse caso falaram Ritalina, as crianças respondem sim, e ali está o cartaz, diga não às drogas, né? Então, assim, essas crianças estão tomando tarja preta, ou seja, um tipo de droga também, né? Maria? Não, eu estou abismada também, né? Eu adorei essa tarja, devia estar em todas as escolas, assim, né? Estampada para relembrar, né? Porque eu acho que virou tão automático. Sim. Que essa é uma boa pergunta, como a gente chegou nisso e como é que a gente sai disso, né? Como é que sai disso? E como é que sai? Gunga, você está vendo luz no fim do túnel? Não, eu queria, assim, completar só, eu concordo plenamente com o que a Roberta falou, mas eu acho importante a gente completar. Eu acho que tudo isso tem a ver com tem que resolver agora, né? Então não precisa o menino se apresentar, dizer que a gente tem, entre aspas, como resolver. Dá um remedinho que ele vai continuar fazendo isso. E isso, concordo plenamente com a Roberta, né? É sinal da sociedade que a gente está, do mundo que a gente está, do porquê a gente está no mundo. Infelizmente, eu não sei como isso vai deixar de acontecer. Do próprio adulto, é disso que você está falando também, né? Eu acho que dos adultos em mesmo, geral, né? Daí coloca comunidade escolar, coloca pai, coloca mãe. Eu penso que isso acaba, como vai parar de acontecer? Né? Eu acho que vai, infelizmente, eu acho que vai piorar. Eu acho que isso vai cada vez mais ganhar espaço, porque é quase uma promessa de cura. Toma um remédio que fica tudo bem, né? Então, eu acho isso é muito tentador. Né? Hoje em dia a gente tem uns quilinhos a mais, vai lá e faz a plástica e está tudo bem, como se isso mudasse a gente. Eu acho isso muito sinal dos tempos. Inclusive seus hábitos, o que não muda, né? Quanta gente faz e depois acaba engordando. E o que a gente não muda também, né? Exatamente. Mas eu acho que o pior de tudo é que isso desempodera o professor. Isso faz com que o professor não acredite no que ele tem que fazer, que ele tem que se submeter ao que o médico fala, ao que o remédio faz, e depois ele vai... E fica meio perdido mesmo, como até o Bruno falou, e a gente, como né, professor, a Roberta é professora também, a gente não estuda pouco para ser professor, né? O professor tem que se empoderar e falar, não, juntar as letras, quem vai ensinar sou eu, essa parte é minha. Então a gente está falando também um pouco desse papel da família, né, dos diferentes atores que lidam com essas crianças e tal, e a gente tocou no assunto autismo lá em cima, porque a gente sabe que essas crianças, eles têm uma percepção, né, sobre as coisas que é bem particular. E um canal no YouTube chamado Otávio Show mostra o Otávio Cunha, de 4 anos, e o Ítalo Cunha, de 7 anos, são irmãos, eles moram em Maringá, no Paraná, e eles ajudam as pessoas a entender do jeito que é, como é que é esse olhar autista, olha só. Eu sou Otávio e este é meu irmão Ítalo. Ele é autista. Nós vamos tentar entender como é ser autista. Quando eu escuto uma música. Quando eu escuto um gatinho. Quando eu escuto um cachorrinho. Com o Ítalo é um pouco diferente. Quando ele escuta uma música. Ele escuta um gatinho. Ele escuta um cachorro. Segundo estudos, quando um autista vê ou escuta algo, ele passa o tempo todo isso com pensamento. O Ítalo bate palmas para organizar as coisas. Esse é um modo que ele não controlou para aliviar os pensamentos. Para ele tudo sempre está funcionando ao mesmo tempo. Cada autista com seu modo. Não devemos corrigir nem te envergonhar. Não fique triste que às vezes ele não presta atenção para você. Porque ele está pensando em muitas coisas. Eu vi dando um beijo nele. Gente, isso é bonito demais, né? É incrível, assim, eu vi esse vídeo já 10 vezes e todas as vezes eu me emociono. Então, assim, aí tem esse papel da família, né? Tem a escola, eu acho também todo professor que vir, o internauta que vir isso hoje, ele vai perceber de um jeito diferente. Eu acho que isso acalma também, ajuda a aliviar a forma como você trata os assuntos, né? Sim. Então, assim, você não tinha visto esse vídeo ainda, Roberta? Não, primeira vez, adorei. E assim, o professor também tem essa questão, né? Dislexia, por exemplo, o que você faz
pais com a dislexia, que é aquele menino que tem dificuldade de entender alguns fonemas, né, algumas palavras e tal. Aí diz aqui, tá até na revista Nova Escola também, sentar na frente, relativizar os erros ortográficos, né, flexibilizar um pouco o tempo de avaliação. Então, assim, não tem aqueles 45 minutos rígidos para fazer a prova, para entregar o teste, né, ser um cavalo de corrida e conseguir chegar lá. Não, calma, ele tem o seu tempo, né, Roberta? Da escola poder ser um espaço que também é acolhedor, né, assim, e o professor conseguir acolher a necessidade de cada aluno, dentro do possível, né, e dos alunos que precisam realmente de uma atenção especial. Não que a atenção especial seja um trabalho individualizado. Eu acho que muitas vezes está no acolhimento e nessa abertura, né, para você entender as motivações do outro, entender o que aquele comportamento está te dizendo também, né? Meninas, eu espero que nesse momento vocês entendam que o nosso tempo acabou. E eu realmente preciso entregar para a programação. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a vocês. E você aí que nos acompanha, até uma próxima.